Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 21 de junho de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande novidade não aconteceu nem em Jerusalém nem no Irã, tá? Mas sim nos Estados Unidos. Um conjunto de bombardeiros B-2, aqueles bombardeiros ultrapotentes em stealth, né? Stealth não quer dizer invisível, né? Mas é de difícil detecção, que são capazes de levar até bombas atômicas. Um conjunto desses bombardeiros, alguns estão falando que são 2, outros estão falando que são 4, outros estão falando que são 6, outros estão falando que são 10. Um conjunto grande desses bombardeiros saíram da base deles no Missouri, nos Estados Unidos, estão neste momento sobre o Pacífico, já reabasteceram no Havaí, junto com eles tem 8 aviões tanques de reabastecimento, e estão caminhando em direção à base de Guam. A expectativa é que haja novo reabastecimento em Guam. Pode ser que eles pousem em Guam e reabasteçam em solo, ou pode ser que eles sejam reabastecidos no ar em Guam, e daí eles se dirigiriam a Diego Garcia, que é uma outra base americana que tem ali no Oceano Índico, uma ilhotazinha pequenininha, e aí também, de novo, ou eles pousariam em Diego Garcia, ou seriam reabastecidos no ar em Diego Garcia, e daí iriam para Fordol, o local lá no Irã onde tem a base aérea, né? A expectativa do pessoal é que, para garantir que a GBU-57, que é aquela bomba bunkbuster americana, consiga atingir as instalações lá do Irã, seriam 10 bombardeiros, cada um levando 2 bombas dessas, uma em cima da outra, assim, cada uma fura 60 metros, pronto, você vai abrir uma cratera naquilo ali, que não vai ter nada ali sobrando naquela região durante muito tempo, né? Não sabemos se isso vai acontecer, tá? Pode ser que os Estados Unidos estejam apenas blefando, estejam apenas botando esses aviões para pressionar o Irã para negociar. Mas o fato é, os aviões estão carregados, porque eles decolaram pesados, decolaram com pouco combustível, tiveram que ser abastecidos logo em seguida. Vamos falar sobre isso. Mas vamos falar também sobre o resto das coisas, né? Teve mais ataques de mísseis do Irã contra Israel, vários locais aqui. Infelizmente, tivemos o primeiro caso de um drone Shahid atingindo uma cidade aqui, uma casa em Bershaim, aqui no norte de Israel. Infelizmente, a casa foi bastante destruída. Felizmente, não houve nem feridos, nem mortos aqui, mas a destruição foi grande, né? E também teve um edifício em Tel Aviv que pegou fogo, mas não foi um impacto direto, foi uma peça de um interceptador israelense que caiu e acabou causando um pequeno incêndio no topo do prédio, mas já foi controlado, não teve nada muito sério aqui em termos de ataque, né? Outra coisa impressionante, uma imagem impressionante, o Iron Dome conseguiu derrubar um míssil balístico. Isso não deveria acontecer, né? Bom, no Irã, Israel fez vários ataques aqui contra várias instalações em Isfahan. Foi o grande ponto aqui de foco nesse dia. Também teve vários ataques em Qom, que é essa cidade aqui, um pouco ao sul de Teherã, cidade de Qom. Teriam sido mortos líderes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Enfim, um monte de ataques israelenses aqui contra o Irã também, mas é lógico, a grande expectativa é os aviões americanos acabando com Fordol. Será que vai acontecer nas próximas horas, né? Não preciso nem dizer para vocês que, se acontecer, a gente vai entrar ao vivo aqui para acompanhar isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 12345 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil, Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com o assunto que é o quente do dia, que são os aviões bombardeiros americanos que saíram lá do Missouri. Eu, quando publiquei essa notícia no Twitter, eu fiz confusão, coloquei o Wisconsin, não, é no Missouri, é mais ou menos perto ali, mas enfim, saíram do território americano, né? E aí tem uma grande dúvida, porque alguns estão falando aqui de 2, 4, 6, 8, 10 bombardeiros. A verdade é que ninguém sabe. Esses aqui, ó, são os aviões de reabastecimento, tá? Então, foram 8 aviões de reabastecimento. Esses são mais fáceis de saber porque eles são fáceis de registrar, né? Os bombardeiros em si acabam sendo mais difíceis de identificar. Nisso daqui,
Mas a gente sabe que eles decolaram lotados de carga. Por que a gente sabe que eles decolaram lotados de carga? Porque logo após a decolagem eles foram reabastecidos, ou seja, isso só faz sentido, só tem um sentido de você decolar com o avião e ter que abastecer ele no ar logo depois que decolou. Você decolou com pouco combustível. E decolou com pouco combustível por quê? Porque está cheio de carga. Tem muita bomba ali dentro, meu amigo. Essas bombas, a Bunkbuster, é uma bomba que pesa várias toneladas, então realmente pode ser esse o caso, né? Então, aqui estão falando 6B2, mas não leve esse número muito a rígido, não, porque tem gente falando em 10, tem gente falando em 6, tem gente falando em 4, tem gente falando em 2, né? E o fato é que eles estão em direção ao ocidente, ou seja, estão indo para o oeste, estão atravessando o Pacífico nesse momento, já reabasteceram próximo do Havaí, a gente vai ver aqui, e imagina-se que esse payload, né, essa carga, pode em breve ser lançada sobre o Fordol lá no Irã, né? A Folha de São Paulo fala sobre esses bombardeios que decolaram de lá, fala que teriam sido 2, pelo menos, de 2 a 6, mas tem gente falando em 10, que levantaram voo da base de Whiteman, no Missouri, que é onde é a base principal desses bombardeios, e são os aviões capazes de lançar a GBU-57, que é aquela super bomba capaz de destruir o caso lá de Furdol, né? E a ideia são justamente 10 bombardeios, 20 bombas dessa, meu amigo, aí mesmo que tenha 200 metros de profundidade, vai ser destruído nesse ataque, né? Bom, na quinta-feira de 19, o presidente Trump disse que tomaria a decisão de se unir a Israel nos ataques à teocracia iraniana em até 2 semanas. As 2 semanas do Trump, né? Determinou reforços extras de forças americanas no Oriente Médio. Em semanas haverá 3 grupos de porta-aviões na região. Na verdade, os 3 porta-aviões já devem chegar este final de semana. Então, eles estão cogitando aqui na Folha de São Paulo que não se sabe se esse avião, de fato, foi para lá para fazer o ataque de vez ou se foi para lá para reforçar a segurança. Mas, de novo, se for para lá para reforçar a segurança, meu amigo, para que vai levar ele carregado, né? Pô, leva a carga num navio ou num outro avião de carga, né? Não precisaria levar os mísseis, o GBU-57, no próprio avião que lança o GBU-57. O normal, nesse caso, se fosse apenas para reforço, você botaria a bomba num cargueiro, né, num C-57, que é um avião cargueiro americano grande, e levaria essas bombas para lá, e quando fosse lançar o ataque, lançaria de lá, né? Eu acho que eles estão errados. Se os aviões já decolaram carregados, é porque estão indo para o ataque, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Mas, enfim, vamos descobrir. A gente não sabe. Eu não tenho nenhuma bola de cristal. Não sei o que vai acontecer. Aqui, ó. Os B2, os bombardeiros B2 estão armados e carregados com munição. Eles entraram na Arena do Pacífico. E aí a dúvida do Intel Hub aqui, isso aqui faz algumas horas, é se eles iriam pousar no Havaí ou então iriam direto para Guam. A dúvida dele é a seguinte, ele acha que não dá para ir direto até Furdol, então vai ter que ter uma parada em algum lugar. Se eles parassem no Havaí, provavelmente eles iriam depois do Havaí até Diego Garcia, e depois de Diego Garcia fariam um ataque no Irã. Agora, porém, se eles pousarem em Guam, pode ser que eles saiam de Guam para fazer um ataque direto no Irã a partir de Guam, né? Ó, tá aqui os Estados Unidos, eles saíram daqui do Missouri, aí vieram aqui, passaram pelo Havaí, já passaram pelo Havaí, tá? Guam em algum lugar por aqui, ó. Aqui no Oceano Pacífico, é uma ilhazinha pequenininha, não dá nem para ver. Uma ilhazinha, mas é uma base americana, né? Aliás, é parte dos Estados Unidos, tá? E aí, ou seja, eles vão abastecer em algum lugar aqui em Guam. Aí depois Diego Garcia é uma outra ilhazinha por aqui, ó, no Oceano Índico. Também é uma ilha pequenininha, mas que também é uma base americana aqui, né? E daqui eles poderiam atacar diretamente o Irã. Então a dúvida é se eles sairiam daqui, pousariam no Havaí, reabasteceriam, depois iriam para Diego Garcia, e daí Diego Garcia poderiam fazer o ataque ao Irã. Essa alternativa de Diego Garcia também seria melhor se o objetivo deles fosse pressionar o Irã. Por quê? Porque o Irã ia ver aqui um bombardeio aqui pertinho deles, numa distância que, porém, ele não consegue atingir com os mísseis do Irã, tá? Então, seria a melhor maneira para o Trump fazer pressão sobre o Irã, sem ser um ataque direto, seria esses aviões irem para Guam. Mas, como a gente está vendo aqui, eles não pararam no Havaí, eles abasteceram no ar no Havaí. Um avião decolou, outros aviões tanques decolaram do Havaí e abasteceram esses aviões no ar ali sobre o Havaí, e eles continuam em caminho, né?
pode ser que eles pousem em Guam, é a hipótese mais provável, eles pousarem em Guam e dali fazerem um ataque direto até Furdal, tá? Quando foi feito um ataque com esses bombardeiros no Afeganistão, o pouso que eles fizeram intermediário foi, inclusive, foi com o motor ligado, nem desligaram o motor. O avião pousa, a equipe troca, porque é cansativo para o piloto também, né? O piloto é um soldado treinado e coisa e tal, um piloto treinado da Força Aérea Americana, mas é cansativo, o cara já está guiando há várias horas ali o avião, né? Então ele troca a equipe, faz algum reabastecimento ali e já decola, não desliga o motor do B-2 e já decola em seguida para continuar o percurso. Pode ser que eles adotem a mesma técnica agora. Vai ter esse pouso em Guam e de lá já sai direto, né? Ou então vão pousar em Guam e esperar algum tempo para fazer esse ataque lá. Eu acho que a essas alturas o Trump já viu que não vai ter negociação nenhuma com o Irã, né? Então vai entrar nesse negócio mesmo aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, 3 Boeings KC-135, que são os Stratotankers, levantaram um voo de Honolulu bem a tempo de chegar lá nos bombardeios que estão passando sobre o Havaí e abastecer eles ali, né? Aí você pode pensar assim, pô, mas já saíram 8 aviões tanques lá dos Estados Unidos. Meu amigo, esses aviões bebem pra caramba, cara. Ó, eu vou te falar um negócio. Sabe, se você trabalhar a sua vida inteira, for bem sucedido pra caramba, tu vai ganhar dinheiro pra caramba na sua vida. Se você somar todo esse dinheiro, não vai dar o custo de combustível dessa brincadeira de um desses aviões, tá? É muito caro esse negócio, é uma brincadeira cara, isso vai ser bonito. A gente tá vivendo a história, tá? Esse bombardeio vai ficar pra história. Mas é caro, não é barato não, né? Então saíram aqui mais aviões para abastecer os B-2 que estão ali sobre o Havaí. Provavelmente os outros 8 tanques de combustível vão ser usados ao longo do processo, né? Porque eles ainda têm que atravessar todo o Atlântico, né? Eles ainda têm que atravessar aqui do Havaí para cá até Guam, é um bocado de coisa. Já deve ter gasto um pouco aqui dos Estados Unidos até o Havaí, agora do Havaí até Guam, mais um tanto, né? Bom, aqui, ó, isso aqui é uma estimativa deles decolando como é que seriam os abastecimentos, né? Então aqui tem um mapa mostrando a expectativa da coisa, tudo em horário Zulu, tá? Horário Zulu é Greenwich, é o horário UTC, é o horário base da Inglaterra, né? A gente aqui no Brasil é 3 horas a menos. Então eles decolaram os aviões às 4h30 da madrugada, horário Zulu, ou seja, por volta de 1h da manhã aqui no horário de Brasília. Nesse momento eles passaram aqui pelo Havaí, então tá aqui, ó, tá certinho 15h25, por volta do meio-dia aqui no Brasil, eles passaram pelo Havaí e daí foram abastecidos aqui no ar, eles não pousaram no Havaí. Aí eu vou tirar minha cabeça daqui para mostrar o resto do caminho. Aí eles devem parar em Guam por volta da 0h Zulu, ou seja, 9 da noite Zulu, eles devem estar em Guam, e aí a gente vai saber se eles vão pousar em Guam ou se eles vão ser abastecidos no ar em Guam. E isso é importante, porque como eu falei, né, se eles pousarem em Guam, é mais provável que seja um ataque direto a Furdal. Se eles forem direto até Diego Garcia, eles chegariam em Diego Garcia às 2h30 da tarde de amanhã, ou seja, isso no horário Zulu, então às 11 horas da manhã aqui no Brasil, amanhã eles passariam em Diego Garcia. E teoricamente, se eles abastecerem aqui e forem direto para Furdal, então a gente estaria imaginando alguma coisa, um ataque em torno das 8 da noite do dia 22, ou seja, 8 da noite, horário Zulu, 8 menos 7, 8 menos 3, 17 horas, 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Olha só que coisa, vai dar direitinho junto com o nosso ao vivo lá do Mundo em Revolução amanhã, hein? Vamos ver se vai acontecer isso, a gente não sabe. Eles podem estar adiantando o horário, a gente não sabe como é que horas que realmente vai ser esse ataque todo, mas o fato são muitos aviões, estão carregados. Então assim, não é brincadeira. Se o Trump quisesse só assustar o Ayatollah, mandaria os aviões aqui para Diego Garcia e mandaria a carga por um avião cargueiro, que seria muito mais econômico no final das contas, né? Então aqui, estou falando aqui sobre as considerações, né? Imediatamente após a decolagem foram reabastecidos, o que sugere que eles estão bem carregados, já indicando intenção operacional, não estão querendo botar medo no Ayatollah, já passou a fase do medo do Ayatollah, agora é para pegar a mesma coisa. E ao longo dos últimos vários dias, uma ponte aérea de reabastecimento foi estabelecida com aviões tanques pré-posicionados ao longo do caminho. Então tem aviões tanques no Havaí, em Guam, em Diego Garcia, em vários lugares. Ou seja, tudo indica que os Estados Unidos vai atacar Furdal. Não sabemos. Verdade, só quando acontecer para a gente saber, né?
E aí tem o pessoal comentando aqui, estão falando que justamente que para poder destruir Furdal, por que acontece o negócio, né? Como eu falei para vocês, a GBU 57 ela vai 60 metros em concreto e Furdal está a 90 metros. E a gente não sabe o tipo de concreto que eles fizeram. Imagina que fizeram um concreto muito reforçado ali, né? Então, existe a dúvida se uma bomba conseguiria destruir a coisa. Mas como eu falei para vocês, eles não estão limitados a uma bomba. Por que você lançar uma bomba só? O que o pessoal está falando aqui, justamente esse encontro aqui, o pessoal está falando, olha, vão ser 10 B2 com um monte de bombas, cada um com 2 bombas, lançando bombas uma a cada 3 minutos, né? Ou seja, uma bomba uma em cima da outra a cada 3 minutos no mesmo lugar, meu amigo. Isso pode estar 500 metros debaixo da terra, vai abrir um buraco até lá e vai explodir esse negócio, né? A grande questão é, e o que acontece com a radiação depois disso, né? Bom, aí é a grande dúvida, vai depender muito de quão concentrado esteja o urânio ali em Furdal, né? Porque Furdal, vocês sabem, para chegar o urânio até 90%, e urânio 90% é nível de explosão nuclear. Mas para você ter a bomba atômica, né, você precisa ter uma massa mínima. E provavelmente o Irã não tem essa massa mínima ainda. Então não teria uma explosão nuclear ali, mesmo com os bombardeios explodindo a coisa toda. Agora, a atuação seria de uma bomba suja, né? A coisa vai explodir, vai espalhar dejeto radioativo por uma área. A questão toda é qual o tamanho disso, a gente não tem como saber, porque a verdade é que a gente não sabe quão protegido é esse negócio lá debaixo de Furdal, né? Eu imagino que os americanos fizeram a conta certinho disso daí, né? Tá aqui mais imagens aqui dos bombardeios decolando, o pessoal brincando, né? Que coisa linda, né? Olha só, tudo direitinho aqui, ó. 8 tanqueiros aqui, 4 aqui, mais 4 aqui, e aí os tanqueiros aqui já em linha direitinho para já pegar os B2 que decolam daqui. Os B2, evidentemente, é mais difícil de rastrear, né? Já deve estar todo mundo com o transponder desligado. Aí o pessoal brincando aqui, ó, se tiver alguém nesse voo da Southwest é uma companhia aérea lá nos Estados Unidos, né? Se tiver alguém nesse voo da Southwest que está indo para São Luís, por favor, olhe pela janela, grava um vídeo pra gente para ver os aviões, o tanque, assim, bonitinho do lado do outro, assim. Deve ser bacana mesmo, tomara que essa imagem surja em algum momento. Agora, eu não sei se daqui são os tanques ou se é o B2. Pode ser que sejam os 4 B2, um do ladinho do outro, cara. Putz, que coisa linda, bicho. Tomara que alguém consiga gravar isso, cara. O pessoal brincando aqui, ó. Não, eles só vão ver um piloto voando no céu, né? Porque a brincadeira de que o B2 é invisível, né? Não é invisível, é lógico que não é invisível. Ele só é escondido, né? Stealth, né? Mas enfim, o pessoal tá brincando aqui, né? Olha, isso é a coisa mais linda que eu já vi no Flight Radar. Boa sorte, rapazes. Tá aqui. O pessoal está empolgado. E lembrando que, além disso tudo, já estão indo 2 porta-aviões, já tem um porta-avião lá perto do Irã, no Golfo Pérsico, estão indo mais 2 porta-aviões, um para o Índico, ali pelo Índico, né? O Nimitz, esse daqui que deve chegar este final de semana agora, e outro no Mediterrâneo, chegando ali na costa de Israel pelo Mediterrâneo, que deve chegar também esse final de semana. Então esse final de semana já vai estar o espetáculo todo armado, né? Ou seja, amanhã você pode imaginar que já pode ser a data mesmo de fazer o ataque, tá tudo batendo direitinho e coincidiram direitinho. Eu falei com o Trump, faz no horário da nossa live aqui no Mundo em Revolução, que vai ficar jóia, a gente vai cobrir durante a nossa live aqui o ataque, né? Mas é lógico, se por um acaso o Trump errar, a gente perdoa ele errar o horário da live, eu vou fazer outra live para acompanhar isso daí, evidentemente, seja hoje, seja amanhã, seja no dia que for o bombardeio, eu vou abrir a live também para acompanhar esse daqui, né? Ah, sim, e também estão indo para lá os F-22 e avião tanque também, estão indo lá todo mundo para o CENTCOM, para a área de responsabilidade do Oriente Médio, ou seja, está se preparando uma coisa muito grande aí nos próximos dias, hein? Bom, segundo o canal N12, que é um canal de Israel, os Estados Unidos ofereceu uma última proposta para o Irã, que seria a proposta para encerrar esse assunto todo, que seria acabar com o enriquecimento de urânio. O Irã não vai enriquecer urânio, não vai ter nada de enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos já se comprometeu que precisa de urânio, quanto é que você quer? Quantos quilos? A 5%, né, que é o necessário para usinas nucleares, esse tipo de coisa. Né? A 5%, quanto vocês querem? Tá aqui o urânio. A gente entrega o urânio para você, mas você não pode ter enriquecimento de urânio. Acabar com o sistema o programa de lançamento de mísseis de longo alcance. Então o Irã não vai ter mísseis de longo alcance. E desmantelar todas as infraestruturas nucleares militares, tá? Ou seja, o Irã pode ter usinas nucleares
para geração de energia elétrica, para outros fins, mas nucleares tem que desmontar tudo, né? Ou se não tiver isso, os Estados Unidos vão entrar na guerra, tudo indica que já foi negado, tudo indica que vamos ter isso acontecendo nas próximas horas, né? Bom, agora falando sobre Israel, né, o que está acontecendo aqui em Israel propriamente dito, continuam os ataques iranianos com mísseis de longo alcance e teve uma coisa aqui fantástica, cara. Olha essa imagem aqui do Iron Dome interceptando um míssil balístico, cara. O Iron Dome foi feito para pequenos foguetes, ele não foi feito para mísseis balísticos, né? No entanto, o pessoal soltou um Iron Dome aqui, ó. Os foguetinhos do Iron Dome estão vindo aqui, estão buscando, ó, vai chegar o míssil balístico agora aqui, ó. Olha como é que a velocidade dele é muito maior, né? Mas aí os foguetinhos do Iron Dome conseguiram explodir, conseguiram eliminar ele. Cara, impressionante mesmo isso daqui. Assim, não dá para confiar nisso, tá? Isso foi realmente uma situação de sorte, mas isso revela um outro problema que Israel pode estar passando aqui. De acordo com o Wall Street Journal, os Estados Unidos está mandando um monte de mísseis de defesa antiaérea para Israel, uma vez que a capacidade de interceptar com o Arrow 3 e com outros sistemas de Israel parece que está prejudicado. Israel está com poucos mísseis para interceptação de mísseis balísticos, né? Isso é um problema realmente, né? E o estoque de interceptadores pode estar baixo e as coisas ainda estão vindo com muita velocidade, ou seja, o Irã ainda consegue lançar mísseis. É verdade, cada vez menos mísseis, a gente vai ver que hoje teve menos ainda, foram poucos mísseis lançados contra Israel, a maior parte interceptados, está aqui interceptações sobre Haifa, que aconteceram hoje. Teve um telhado em Tel Aviv que pegou fogo, mas aqui parece que não foi o míssil iraniano, foi um interceptador israelense que caiu e botou fogo em alguma coisa que tinha no telhado ali. O interceptador é o míssil da defesa antiaérea, que eventualmente ele cai, né, quebra, joga destroço, infelizmente não tem como evitar isso, e acabou caindo em alguma coisa e pegando fogo no teto desse prédio. Então foi basicamente um incêndio normal, né? Lembra que eu falei ontem, né, que justamente teve duas coisas atingidas, foi em Haifa, uma mesquita atingida em Haifa e uma creche lá em Beersheba, no sul de Israel. E eu falei para vocês que o que acontece, né? Você interceptar é uma coisa cara, então às vezes você escolhe o alvo. Se você acha que o míssil não vai atingir nada importante, você deixa passar. E é o que o pessoal está falando aqui, ó. Isso pode levar a que as escolhas duras podem acontecer rápido, né? Ou seja, a pessoa tem que escolher deixar passar alguns mísseis para economizar interceptadores, né? E outra coisa que aconteceu é que pela primeira vez um drone iraniano atingiu um alvo em Israel, tá? Em Beit Shean, um drone iraniano atingiu uma casa no norte de Beit Shean. Beit Shean é essa cidadezinha aqui, ó, no norte de Israel, e infelizmente causou bastante dano ali. Tá aqui os danos aqui que aconteceram. Felizmente não teve mortos ou feridos, mas a casa ficou bastante danificada, teve muitos prejuízos materiais, e é a primeira vez que um drone Shahed atinge um alvo lá em Israel, né? Uma coisa que Israel vai perceber muito rapidamente é que eles têm que arrumar uma maneira de derrubar os drones Shahed, igual a Ucrânia faz, barato, porque drones Shahed são muitos. E daí não dá para ficar gastando míssil nisso. Talvez, bom, é difícil dizer, né? Que Israel gastou os mísseis derrubando drones e ficou sem míssil para os mísseis, né? Eu acho que não é isso. Mas enfim, de qualquer forma, é um problema que Israel vai ter daqui para frente, né? Bom, só uma curiosidade aqui, o pessoal está falando aqui em 1/3 de Tel Aviv destruída, o que é uma mentira completa, né? Aí o cara está falando aqui, poxa, eu tenho visto algumas pessoas comentando nos meus vídeos que 1/3 de Tel Aviv está destruída. Lembra quando começou a guerra da Ucrânia, que o pessoal falando, não, porque metade da Ucrânia já foi destruída, a força aérea ucraniana não existe mais, e não sei o que lá, não sei o que lá. Um monte de mentira. É a origem da mentira, propagandistas russos, né? Esse tal de Douglas MacGregor aqui, que a ZU7 tem como alto especialista. Não, porque o Douglas MacGregor é um especialista militar, um especialistíssimo em falar mentiras, né? E aqui tá aí ele que está falando aqui, ó. Não seja enganado, Israel está pior do que as pessoas pensam. Cerca de 1/3 de Israel já foi, 1/3 de Tel Aviv já foi danificada ou destruída, e não sei o que ela. Esse cara. Mas eu fico satisfeito com isso porque tá desmascarando o sujeito, entendeu? Tinha gente que acreditava que a Ucrânia estava destruída, né? Teve gente aqui no Brasil, youtuber, falando, não, que a Ucrânia já acabou, não tem mais nada, não sei o que lá. Pô, eu fui na Ucrânia várias vezes depois disso. Estive lá, passei em um monte de cidade. Não, a Ucrânia não está destruída. Algumas
alguns prédios foram atingidos realmente, é muito triste isso, prédios civis, né, vidas foram destruídas à toa por uma guerra idiota de um velho broxa que não consegue satisfazer a esposa dele, fica querendo atirar nos países, né? Então, ou seja, mas destruir o país não vai destruir o país, de forma alguma, né? Muito mais interessante é o que faz Israel e é o que faz a Ucrânia também, que é focar em atingir os alvos militares importantes, né? Aqui, ó, houve uma eliminação de um terrorista lá na faixa de Gaza, então Israel continua com as operações aqui na faixa de Gaza também, nesses dias, né, na faixa de Gaza, e a gente vai ver também aqui no sul do Líbano. Então o senhor Ibrahim Abu Shumala, eu vi um vídeo outro dia sobre como é que são nomes árabes, cara. Que confusão, bicho. O nome começa dizendo o nome dos seus filhos, né? Você é pai de fulano, aí vem o seu nome, depois você é filho de quem, e de que lugar que você vem. Os nomes completos árabes são insanos de longos, né? Então aqui diz que ele é Ibrahim, o pai dele, é isso? Ou ele é pai de Shumala, alguma coisa assim. Enfim, Ibrahim Abu Shumala já não é mais nada no final das contas, porque ele morreu. Foi atingido ali em Gaza, né? Além disso, o Israel fez vários ataques contra o Hezbollah, provavelmente porque viu que o Hezbollah estava se preparando para atacar Israel, estava preparando os lançadores de mísseis ali para atacar Israel. Aí Israel foi lá preventivamente e já acabou com a brincadeira do pessoal. Tem algumas imagens aqui muito bonitas de vários campos de mísseis do Hezbollah sendo destruídos aqui no sul do Líbano, né? Bom, falando agora sobre o Irã, né? Ou seja, os ataques de Israel no Irã. A gente teve bastante coisa aqui também. Teve um terremoto de magnitude 5.1 reportado no norte do Irã. Mais um. O pessoal está preocupado. Será que isso foi alguma coisa atingida, que explodiu, alguma bomba atômica? O Irã fazendo teste de bomba atômica e coisa e tal? Mais uma vez, o mais provável é que foi um terremoto mesmo. O Irã, para quem não sabe, fica no meio de várias falhas geológicas, então tem muito terremoto lá. E terremoto de escala 5 é um terremoto que você nem sente. Eu acho que é só a partir de 6... Não, 5 eu acho que já sente. A partir de 4 você já sente. Mas sente aquele tremorzinho de merda que não dá nem para dar medo, né? A partir de 6, 7 é que é terremoto sério. Isso aqui pode indicar uma bomba nuclear explodindo no subsolo? Até pode. Mas o mais provável é que seja terremoto mesmo. Bom, Israel continua atacando vários alvos lá no Irã. Foram 50 jatos israelenses de ontem para hoje, atacando 150 pontos lá do Irã. Continua a campanha israelense de destruir os lançadores de foguetes, né, os lançadores de mísseis iranianos, evidentemente. Então, cada vez o Irã consegue lançar menos danos. E aqui a gente começou a ter o pessoal acompanhando essa guerra, já fazendo toda a OSINT. A gente tem a lista aqui das coisas destruídas do Irã e de Israel, e a grande maioria aqui são sistemas de mísseis balísticos, justamente que foram destruídos por Israel. Teve 4 drones israelenses que foram destruídos, porém a única perda de Israel são esses 4 drones aqui, o resto tudo são equipamentos iranianos destruídos nessa guerra, ou seja, mostra que Israel está tendo um sucesso muito grande nessa história aqui, né? Bom, Israel fez um ataque aqui contra a cidade de Qom, no Irã. A cidade de Qom, no Irã, fica bem no centro aqui do Irã, próximo de Israel, é essa cidade aqui. E ele teria atingido o Saed Izadi, que é o comandante do Corpo Palestino das Forças Quds iranianas. Ele foi eliminado no apartamento que ele estava lá na cidade de Qom. Mais um ataque direcionado de Israel. E confirmou já a morte dele, né? Além disso, aqui, ó, o exército israelense confirma a morte de Saed Izadi, que é esse chefe, e está aqui a cara do sujeito, ele foi eliminado por ali, né? Além dele, teve o Benham Sahairi, que é um outro diretor sênior das Forças Quds. Força Quds é um braço da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, é o braço que faz o contato com o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, né? E esse aqui é outra pessoa, foi eliminado num ataque direcionado ao carro que ele estava, então foi destruído esse cara também lá no Irã, né? Israel atacou também uma usina nuclear do Irã. Aqui está falando sobre a usina de Isfahan, mas isso aqui não é usina. Ele está colocando usina aqui porque ele está doido para dizer que Israel está fazendo uma coisa irresponsável, que está atacando uma usina nuclear. Não, está atacando a instalação nuclear de Isfahan. Isfahan tem uma instalação de enriquecimento de urânio. Não é a mesma coisa que uma usina, tá?
ou seja, a quantidade de urânio ali é muito menor, né? Então fizeram aqui a instalação nuclear de Isfahan, mas aqui eles chamam de usina. Por quê? Porque eles querem dizer que o Israel está atacando usinas nucleares. Não está. Atacou aquela de Arak porque ela não estava pronta ainda, estavam construindo essa usina ainda. Então Israel destruiu ela. E aqui em Isfahan tem uma base de enriquecimento, não é usina nuclear. E aqui está a imagem da instalação depois do ataque, dá para ver que a destruição foi bem razoável, aqui a destruição dos galpões onde ficavam as centrífugas, onde fica o processo de enriquecimento, né? Então lembrando, Isfahan é uma cidade industrial no Irã, que tem muitas indústrias ali, e é onde o Irã começou o programa nuclear dele, então ele fazia na parte da terra. Aí depois ele foi para Natanz. Natanz já fica um pouco enterrado, né? Mas ainda era pouco enterrado, então Israel conseguiu destruir também com as bombas deles, conseguiram destruir também Natanz. Agora tem Fordol. Fordol é a mais moderna, que é muito profunda e tem aquela coisa toda, como a gente já explicou, né? As forças israelenses também atingiram alvos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, na região de Shiraz, e teve também aqui na região de Arvaz. Também foram atacados aqui, sempre alvos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Bom, na capital, Teherã, a gente tem cada vez menos informação porque a maior parte das pessoas que moram lá saíram da capital. Ninguém é maluco de ficar lá e o número de informações confiáveis que você tem de Teherã se torna cada vez menos capaz, né? menos informação. Não só as pessoas não estão lá, como não tem internet, não tem luz, não tem água e coisa e tal. 5 milhões de pessoas saíram de lá, né? O Khamenei, o Ayatollah Khamenei, segundo estão dizendo, ele está num bunker, ele tem medo de se comunicar de qualquer forma com o mundo exterior, achando que se ele comunicar com o mundo exterior vão saber onde é que ele está e vão lá e vão destruir ele, vão matar ele. Eu acho que ele tem razão de estar com medo. Não vai conseguir fazer muita coisa, não. E bom, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, o Eyal Zamir, disse que os israelenses devem se preparar para uma campanha prolongada, né? Desde o início dessa campanha o pessoal falou, não vai ser coisa rápida não, vão ser muitos dias do Israel atacando o Irã e o Irã, por conseguinte, tentando atacar Israel, né? Então o objetivo é realmente acabar com a capacidade iraniana de produzir qualquer coisa nuclear. Israel vai fazer um ataque bastante significativo, vai levar muito tempo, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, mais uma vez, não traz nenhuma novidade significativa aqui para a gente. Lembra que a gente falou ontem que um grupo de terroristas, manifestantes, digamos assim, manifestantes terroristas, né, que apoiam o Hamas e a Palestina lá na Inglaterra, esse grupo chamado Palestine Action danificou aviões da RAF, né, a Royal Air Force, que é a Força Aérea Britânica, né, foram danificados com um spray de tinta, né, e finalmente a Inglaterra decidiu banir a ação palestina. Esse pessoal agora é considerado terrorista e vão ser banidos lá da Inglaterra, né? Bom, continua uma certa briga entre o Trump e a Tulsi Gabbard. A gente viu que a Tulsi Gabbard estava tentando aliviar para o Irã. Não que não tenha indicação nenhuma que o Irã queira enriquecer urânio e não sei o que lá e coisa e tal. E o Trump falou, não, ela está errada. O Trump já está investido na história, ele já vai atacar o Irã, pode ter certeza, né? A própria Tulsi Gabbard voltou atrás, falou, não, que não é bem assim não, que distorceram o que eu falei, não sei o que lá, que... Não, eu falei que o Irã está próximo e coisa... Eu falei que eles não queriam, mas que estão próximos e coisa... porra. É lógico que ela tentou dar uma rocetagem e tentou, né, ajudar o Irã, né, mas não conseguiu, né? Aí voltou atrás agora, tá voltando atrás rápido, né? E por falar em puxa-sacos do Trump, o Paquistão recomendou o Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Puta que pariu, é agora que esse cara não vai esquecer dessa merda de Nobel da Paz. Ah, meu Deus do céu, o Nobel da Paz tem sido uma desgraça para o mundo. Primeiro deram ele para o Obama, o que é um absurdo. Para que dar o Nobel da Paz para o Obama? O Obama que bombardeou um monte de coisa ali no Oriente Médio, que matou um monte, que entrou num monte de guerra. Olha só, eu acho que o Trump não merece o Nobel da Paz não, tá? Mas o Obama também não mereceu não, tá? Bom, e outra coisa que a Gazeta do Povo traz aqui de interessante, o silêncio dos países árabes revela apoio velado a Israel contra o Irã. Eu tenho falado isso aqui desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui. Os dirigentes de países árabes, é lógico que eles condenaram Israel, falaram, não, muito errado, tá errado Israel, tá errado, tá? Mas
no fundo, eles estão todos aliviadíssimos que o Irã não vai ter bomba atômica. Porque se o Irã tivesse bomba atômica, o Irã é xiita, a maior parte dos outros países é sunita. Existe uma briga nessas duas facções aí. Então, facções não seria o nome, né? O nome correto é duas denominações. Eu não sei como é que se chamaria isso. Mas, enfim, essas duas divisões do Islã, né? Então, os outros países todos unidos não queriam o Irã com bomba atômica também não. Então, estão todos veladamente apoiando Israel, né? Então, isso mostra o erro do Brasil. O Brasil fica tomando as dores do coisa, por quê? É porque é esquerdista, é o esquerdismo, é o mal do esquerdismo de cair nessa história de tomar a dor de palestino, desse pessoal, porque, no final das contas, a maior parte dos países árabes já quer a paz com Israel. Os acordos de Abraão já estão avançando lá e coisa e tal, vão fazer a paz com Israel. O pessoal já abriu mão desse negócio de querer brigar, não estamos mais nessa fase da humanidade, e aí você tem que lidar com os últimos países que ainda estão nessa ideia errada, né? Rússia, Irã, Coreia do Norte, e, enfim, Venezuela, Nicarágua, Brasil talvez, né? Mas eu espero que a gente não chegue nesse ponto, né? De qualquer forma, isso expõe o erro do Brasil de achar que estamos lutando pelos árabes. Recentemente, o Tarcísio de Freitas foi na Marcha para Jesus com a bandeira de Israel, né? Aí o pateta do Márcio França, que é um fracassado lá de São Paulo, falou que ele insultou o mundo árabe inteiro, insultou libaneses e não sei o que lá. E coisa. Meu amigo, uma parte dos libaneses quer paz também com Israel, meu amigo. Todo mundo tá vendo que foi o Irã que atacou Israel no dia 7 de outubro. Esse negócio é só a esquerda que tem esse desvio mental de achar que o desvio mental chamado antissemitismo, que quer porque quer apoiar esses terroristas do Hamas, do Hezbollah, do Irã, dos Houthis e coisa e tal, né? O resto do mundo árabe está todo mundo feliz da vida que Israel está acabando com o Irã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.